Boa tarde, gente. Compartilhar com vocês uma palavra hoje que o meu discipulador trouxe para mim. Inclusive, mandar um abraço para ele. Abraço, Yuri, abraço, Rei. A respeito de acessar as bênçãos. As bênçãos que Jesus deixou na cruz para gente. Tá? Vou ler para vocês aqui uma passagem que está em Gálatas 3:13. Aqui diz assim: Cristo nos redimiu dessa vida amaldiçoada de derrotas, quando ele mesmo a absorveu. As Escrituras dizem: Maldito é aquele que foi pendurado num madeiro. Foi o que aconteceu com Cristo. Foi pregado na cruz. Ele se transformou em maldição e, ao mesmo tempo, deu fim à maldição. Agora, por causa disso, tudo está resolvido e vemos que a bênção de Abraão está disponível para quem não é judeu também. Ou seja, isso leva a acreditar que antigamente as bênçãos de Deus só estavam disponíveis para quem era judeu, né, o povo eleito. E com a morte de Jesus, nós podemos acessar as mesmas bênçãos do povo eleito, que é o povo judeu. Né? Evandro, mas que bênçãos são essas? Aqui diz que são as bênçãos de Abraão. Né? E onde que a gente vê as bênçãos de Abraão? A gente pega aqui e vai em Gênesis 12. E Senhor, nada mais, nada menos que o Senhor Deus, fala diretamente para Abraão o seguinte aqui em Gênesis 12. O Eterno disse a Abraão: Deixa sua terra, sua família, a casa de seu pai e vá para a terra que eu te mostrarei. Farei de você uma grande nação. Olha isso, ó, primeira. Né? Eu abençoarei, tornarei você famoso. Você será uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei aqueles que também te amaldiçoar. Todas as famílias da terra serão abençoadas por ti. Essas são as bênçãos que, após Cristo ser levado para o madeiro, nós temos o acesso a elas. Né? Aqui diz que elas estão disponíveis para a gente. E aí eu fico pensando, o que é disponível? O que você entende por disponível? Disponível é o que? É seu? Às vezes até é seu por direito, mas está disponível. Se você, para ele ser seu, você tem que ir lá buscar. Né? Então, como acessar o que está disponível para você? Como acessar? Porque Jesus já fez o que tinha que ser feito. Ele foi para o madeiro, sofreu ali na cruz, morreu ali na cruz, para que nós tivéssemos acesso a Deus, por intermédio da morte dele, né? Para ter as mesmas bênçãos de Abraão. E aí eu pesquisando um pouco mais a fundo, né? Como ter acesso a essas bênçãos? Acesso a essas bênçãos vem através de arrependimento. Acesso a essas bênçãos vem através de perdão. Tá? Por que tem várias pessoas hoje que se convertem e não conseguem acessar as bênçãos, não tem uma mudança de vida? Né? A conversão, ela é clara. Quando tem conversão, tem mudança de vida, tem metanoia. Não adianta, não existe um cristão se converter e continuar tendo as mesmas atitudes que tinha antes. Isso não foi uma conversão. Quando tem conversão, tem mudada de rota, tem mudança de caminho. Até porque se você quiser continuar se relacionando com as mesmas pessoas que você se relacionava antes, você não vai conseguir seguir. Então você tem que mudar o teu convívio, tem que mudar o seu meio, tá? Para que você possa vir a estar conseguindo esse além de Deus. Uma coisa que pesa muito para mim é a parte do perdão. Quantas pessoas você conhece, ou até mesmo você, que sofreu no passado por alguma coisa, não sei, talvez um abuso, né? E não consegue liberar perdão para essa pessoa. E o mais incrível disso, talvez essa pessoa já até morreu, nem está mais aqui na Terra. E você guarda isso dentro do seu coração, você guarda isso com tristeza, você guarda isso dentro de você com rancor. E com isso você não consegue acessar as bênçãos de Abraão. O que Jesus fez, você consegue aproveitar o quê? A tua salvação. Está salvo, beleza. Acessou o sangue de Cristo na cruz, só que o mais de Cristo você não tem. Tá? Por quê? Para a gente ter acesso a esse mais de Cristo, nós temos que ter o nosso coração limpo. Ah, Evandro, pô, mas é difícil. Pô, se fosse fácil, todo mundo fazia. Se fosse fácil, todo mundo fazia. Mas muitas pessoas não fazem também por não ter esse entendimento. Por ter aquele pecado
escondido, pô, me converti, mas isso aqui eu tenho até vergonha de falar, eu não quero nem apresentar nem para Deus isso aqui. Não. A conversão diz que você tem que expor, né? Confessar os seus pecados uns aos outros. Para que isso? Para que o diabo não tenha mais o poder, essa nota promissória na mão para nos acusar diante de Deus. Porque o diabo fala com Deus o tempo todo. Na Bíblia diz lá em Jó que eles conversaram. Ou seja, toda vez que está prestes a acontecer alguma coisa para a gente, uma coisa boa, né? O diabo chega para Deus, eu acredito que seja assim, chega para Deus e fala assim, olha aqui, vai apresentar para ele, vai dar isso para ele, mas olha aqui o que ele fez. E Deus nem se lembra mais, tá? E Deus nem se lembra mais por quê? Quando a gente se converte, realmente nossos pecados foram esquecidos, estão no mar do esquecimento, no lago do esquecimento, né? Só que, ao mesmo tempo, a Bíblia diz que quando a gente for julgado, vai ter nossos pecados lá. Tem uma amiga minha que fala que vai ter um telão, né? Pô, vai passar no telão, não faz isso que vai passar no telão. E eu acredito que vai ser assim mesmo. Ou seja, se vai passar no telão, eu vou ser julgado. Eu vou ser julgado. Então, Deus esqueceu, mas vai ter um julgamento. Tá? Isso no meu entendimento. Então, como que a gente consegue amarrar o inimigo? Amarrar mesmo ele, para ele não ter esse acesso ao Pai, para estar impedindo, travando as nossas bênçãos. É se arrependendo verdadeiramente. Tá? Vou citar um exemplo aqui. Eu morava antigamente num bairro que o meu vizinho era um acumulador. Né? Acumulador é aquelas pessoas que tudo que vê na rua traz para dentro de casa. E aí todo mundo sabia que ele era um acumulador, mas até então, né, não sabia a gravidade disso. E um dia eu tentei comprar a casa dele, porque eu era comerciante, eu queria estender o meu comércio na esquina, na casa de esquina. E eu fui convidado para entrar na casa desse senhor. E aí vocês já podem imaginar como é que era. Né? Era entulho para todo lado, e rato, e tudo que você possa imaginar de pior. E eu acredito que quando a gente se converte é exatamente a mesma coisa. Vamos supor que esse senhor ele consiga ter um tratamento e deixar de ser acumulador. Acordou amanhã, não é mais um acumulador. E esse lixo que está dentro de casa? Ele não é mais um acumulador, mas o lixo está todo lá. Levando barata, levando rato, inseto, doença. Como é que faz para se livrar disso? O que eu tenho que fazer quando eu me converto? Eu tenho que limpar a minha casa. Eu tenho que limpar a minha casa. E não adianta eu chegar e falar assim, pô, mas essa canetinha aqui que eu achei lá no lixo lá, é tão difícil me desapegar dela. Tem que desapegar. Evandro, é difícil? É muito difícil. Não estou dizendo que é fácil. Como eu disse, se fosse fácil, todos acessariam. Mas Deus quer uma vida de abundância para você, senão não teria dito isso lá. Senão não teria dito isso. Você já agora tem acesso às bênçãos de Abraão. Gente, Abraão foi o pai das nações. As 12 nações saíram dele. É essa bênção que está sobre a nossa vida. Se nós acessarmos, porque lá diz que está disponíveis para nós. E está disponível, nós temos que ir lá buscar. E para ir lá buscar, a gente tem que limpar. Tem que limpar, não tem jeito. Porque você pode estar simplesmente só convertido, salvo, beleza? Não, Evandro, eu estou salvo, estou tranquilo assim, é direito seu. Só que aí acontece o que a gente está vendo o tempo todo. Crente com depressão. Como assim, gente? Crente com depressão? Entende? É por quê? Porque tem aqueles carrapichos que não abrem mão. Aquele sentimento que faz questão de ter. Aquela pessoa que fez mal para ela e fala assim, não, eu não vou dar essa moral para essa pessoa, não vou perdoar essa pessoa. A pessoa nem lembra mais. A pessoa às vezes já até morreu e você tá com essa mágoa dentro de você, morrendo dia após dia. Você tá morrendo por uma coisa que a pessoa nem lembra que fez ou já até morreu. Gente, liberar o perdão limpa o coração. E a boca vai falar do que o coração tá cheio. Se você limpou o teu coração, é só você começar a analisar suas palavras, as suas conversas, como é que vão ser. Você vai passar a abençoar mais, ao invés de amaldiçoar. Isso é claro. Se você se converteu, tem que ter mudança de vida. Tá? A conversão é o primeiro passo. É difícil, né? Você entregar o seu coração para Jesus é difícil. Depois que você faz isso, tu vê que, caraca, por que eu não fiz isso antes? Por quê? As amarras do inimigo não deixam você tomar essa atitude, porque sabe que é um passo muito importante. Para quê? Para você acessar as bênçãos de Abraão também. Mas a sua salvação ali é a coisa mais maravilhosa do mundo. Só que depois que você quer buscar o a mais, você vê que aquilo ali foi só o primeiro passo dos outros 1000 que tem à frente. Então, se você não é convertido,
corra o quanto antes para você se arrepender dos seus pecados, tá? Você levantar a mão para Deus e falar, cara, entra na minha vida, me ajuda, eu tô desse jeito, tô como estou, não importa, me ajuda a sair dessa. Só que, para isso, tem que ter mudança de comportamento, tem que ter mudança de vida. Como eu disse, não adianta você... Eu, quando eu me converti, isso é um outro exemplo meu, eu, quando me converti, eu fiquei 2 meses praticamente sem sair de casa, trancado dentro de casa, no bairro que eu morava, e me mudei. Eu morava numa casa própria, eu fui morar de aluguel. Eu falei, eu não vou nem ficar aqui mais. Ah, Evandro, porque você é fraco? Pode ser, fala que eu sou fraco. Mas eu consegui. Eu consegui. Eu abandonei todas as minhas amizades antigas, todas, tá? Refiz um grupo novo. Sou cercado hoje de 99% de pessoas que estão no convívio e compartilham do mesmo, da mesma religião minha, da minha mesma fé, né? Então isso facilita muito também, porque eu gostava de fazer aquele monte de bobagem. Se eu estou com aquelas mesmas pessoas que gostam de fazer aqueles monte de bobagem como eu gostava, não adianta. Não adianta, eu vou cometer os mesmos erros novamente. Pode não ser na primeira vez, mas vai na segunda, na terceira, já era, daqui a pouco eu estou a mesma coisa, não. Pior, porque a Bíblia diz que quando a gente volta, são 7 demônios que voltam junto, né? Então talvez até melhor ter ficado do jeito que eu estava, do que sair e voltar, que saiu 1 vezes 7, maior só o problema agora. Mais difícil ainda para você voltar para a casa do pai. Quando você é um ex-convertido, né, um ex-cristão, e se desvia, para você voltar é muito mais difícil. Pode reparar, porque a Bíblia fala que são 7 que voltam juntos. Então, por isso a dificuldade. Aí você fica mais crente, você fica mais analítico, né? E a palavra de Deus não é para você ser analítico, a palavra de Deus é para ser vivida. É para ser vivida. A palavra de Deus não tem como ser entendida a fundo, porque milagre. Como é que você vai explicar um milagre? Como você vai explicar um paralítico andar? Como você vai explicar um cego voltar a enxergar quando um homem cospe na mão e passa nas vistas do cego e o cego volta a enxergar? Como você vai explicar, achar base científica nisso? Não tem como, gente. Então vamos viver o amor de Deus com mais entrega, né? Desculpa, com mais entrega, tá? Eu, quando me converti, apesar de não saber, né, essas coisas das bênçãos de Abraão, uma das primeiras coisas que eu fiz foi o seguinte: eu cheguei para minha esposa, né, que era a minha intercessora, que orava por mim o tempo todo, e eu falei para ela, olha, eu me converti. E ela ficou meio assim, né, porque eu me converti sozinho em casa. Então, ficou meio sem entender o que tinha acontecido. E eu falei para ela, olha, eu fiz isso com você, tá? Eu não fui um homem leal a você. Eu fiz isso de errado, isso. E eu quero te falar que se você quiser se separar de mim, você está amparada por Deus para você fazer isso. Só que também eu quero te falar o seguinte, se você estiver disposta a me perdoar, eu vou viver uma vida reta contigo daqui para frente. Nunca mais eu vou cometer o mesmo erro novamente. E assim eu tenho vivido a minha vida. E assim eu consegui restituir o meu casamento. É fácil, Evandro? Não. Como eu disse, a conversão é só o primeiro passo. E aí é dia após dia, mas Deus tem nos honrado, Deus tem nos dado vitória, Deus tem nos levado a locais que nós nunca nem imaginamos estar antes. Tá? Então uma coisa eu posso dizer para você, vale muito a pena. Não existe nada que já esteja perdido. Não, aqui não tem mais jeito. Não existe. Não existe. Eu falo isso baseado na minha vida. Baseado na minha vida eu posso te falar isso. Eu olhava para mim e falava, cara, não tem porquê eu ser salvo. Porque eu acreditava na Bíblia em partes, né? Ah, a Bíblia foi escrita por homens. A Bíblia realmente foi escrita por homens. Homens que escutaram a voz de Deus. Mas tem coisa ali que eu não concordo. Eu não estou, como eu disse anteriormente, eu não estou aqui para concordar com o que está escrito na Bíblia. Eu estou aqui para seguir o que está escrito na Bíblia. Ah, Evandro, mas se tiver bobeira ali escrito, olha só a situação. Vamos supor que a gente está no dia do julgamento. Aí chega lá, aí Deus fala assim, pô, mas essa passagem aqui não foi eu que escrevi, não. Pô, essa aqui, pô, não foi eu que escrevi essa mensagem. Mas eu estou fazendo a minha parte. Eu estou fazendo o que foi mandado ser feito. Vai prestar conta quem escreveu alguma coisa aqui a mais ou a menos, que vai prestar conta aqui é quem escreveu errado. Porque eu vou seguir o que está escrito aqui dentro. Agora, imagina você
Ah, Deus, eu estava lá, eu forniquei, eu traí minha esposa, eu fiz isso, fiz aquilo, não me arrependi, tá? Porque eu acredito que a Bíblia foi escrita por homens, não vai colar, concorda comigo? Não vai colar. Não vai colar, porque a palavra diz que hoje quem é o, o que nos consola, um dia ele vai vir como juiz. O juiz justo. E o juiz justo, ele julga certo. Ele julga certeiro. Ele não vai passar mais a mão na cabeça. Vai falar, você cometeu isso, a tua penalidade é essa. Evandro, como que eu não passo por isso? Se arrepende. Confessa Jesus como seu verdadeiro e único Salvador. Bota a mão no seu coração. Convida Jesus para entrar na sua vida. A Bíblia diz que ele está à porta e bate. Ele é educado. Ele não vai entrar de qualquer jeito na sua vida. Ele está batendo na tua porta. Ele tá... E a Bíblia diz que se você abrir a porta, ele vai entrar e vai ceiar contigo. Ou seja, vai tomar um café contigo e vai viver na sua vida. É tão simples. Bota a mão no seu coração e fala, meu Senhor, eu me arrependo de todo o meu coração. Eu quero o Senhor como meu verdadeiro e único Salvador. Habita, faz morada no meu coração. É o que eu te peço em nome de Jesus. É isso. É isso para garantir a sua eternidade ao lado de Deus. Tem noção do que é eternidade? Eternidade não é 1, 2 anos, é eternidade. Gente, uma coisa tão simples dessa, uma oração tão simples dessa que nós fizemos agora, vai te garantir a eternidade ao lado do Pai. Vai escrever o seu nome no livro da vida. Deus fala que o seu nome vai ser escrito no livro da vida. Você vai ter o seu nome escrito ali, ó, quando chegar lá. Evandro Rabelo, entra. Seu nome está no livro da vida. Tem noção, gente? Por causa de uma atitude. Arrependei-vos enquanto há tempos. E deixa Deus falar no seu coração. Não endureça o seu coração. Cada vez que você escuta a voz de Deus e você não faz o que está seu coração mandando fazer, que é se entregar para Ele, a Bíblia também diz que cada vez mais seu coração vai se endurecendo. Vai se endurecendo. Aí você vai poder falar assim, eu já escutei isso várias vezes. Não, isso aí eu já escutei várias vezes. Não, mais uma vez que eu estou escutando isso. Ah, não, isso é psicológico. Isso é emocional. O Espírito Santo, ele habita dentro de cada um, desde que você convide ele para viver dentro de você. Ele não habita onde não é chamado. Como eu disse, Jesus, ele é educado, o Espírito Santo, ele é educado. Gente, essa é a mensagem que eu tinha para deixar para vocês aqui hoje, tá? Qualquer dúvida, eu até gravei essa mensagem aqui no YouTube, porque ficou um pouco longa, né? E no Instagram lá é só curtinho. Escrevi essa aqui, estou botando essa aqui no YouTube. Se vocês tiverem alguma dúvida, pode escrever abaixo aí, quiserem perguntar alguma coisa, tá? O meu Instagram é Evandro Rabelo, quiserem mandar algum direct lá também. Vai ser um prazer estar ajudando vocês, tá? Fica com Deus. Espero poder ajudar vocês mais com mensagens, com palavras, contando meu testemunho, que eu não me orgulho nem um pouco do meu testemunho, mas já aconteceu, eu vou usar ele para tentar resgatar outras vidas. Ok? Deus abençoe vocês. Uma boa tarde.